Olá, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Mais uma sexta-feira. Essa será a nossa última sexta-feira, né? Isso que a gente vai estar com essas aulas aí gravadas. A partir da próxima semana, os que optaram em retornar para a escola, a gente vai estar junto, tendo todos os cuidados, né? E quem vai continuar em casa também vai estar acompanhando ao vivo essas aulas que vão estar sendo ministradas em sala. E aí, para a gente finalizar essa sexta-feira, a gente vai estar vendo aí a questão dos triângulos. Vamos estudar os triângulos, tanto suas classificações em relação à quantidade de lados, quanto as classificações em relação aos ângulos. Então, a gente vai ter aí o conteúdo na página 49 a 52, com algumas questões bem simples. Vão estar presentes no manual de vocês. E as páginas 28 a 31 do caderno de atividades, vocês irão realizar, que também vai estar com essa abordagem desse conteúdo. E na sequência, como vocês já sabem, eu vou estar retornando para realizar a correção junto com vocês. Se surgir alguma dúvida no decorrer, como vocês também já sabem, já estão cansados de ouvir, podem me mandar mensagem, tá certo? Então, a gente vai iniciar aí com a questão do estudando os triângulos. Todos já haviam escolhido suas personagens e estavam animados para começar a partida. Emília estava começando a entender como funcionava esse jogo e não via a hora de começar a jogar para valer. Antes de começar o jogo, Massara e seus amigos precisavam decidir em qual campo de batalha jogariam. Urbano era o responsável por fazer essa escolha, mas pediu a opinião dos amigos. Vamos jogar uma partida em um mapa que tem uma forma triangular. É a primeira partida da Emília. E esse mapa tem menos equipes inimigas. Mas qual dos dois? E por que esses mapas têm menos equipes inimigas? Vocês precisam me explicar melhor. A gente vai ter aí dois mapas, né? Isso, em forma de triângulos que eles vão estar jogando. E aí, nesses triângulos, a gente vai observar o valor que eles vão estar em seus lados, né? Isso a gente vai observar que são triângulos diferentes. E aí a gente vai medir o valor do lado. E a partir dessa medida a gente vai observar que ele vai ter uma classificação, tá certo? Na primeira questão que vai trazer essa abordagem, diz o seguinte: para facilitar o entendimento, o Urbano abriu uma ferramenta de desenho do jogo para circular de vermelho as bases das equipes e marcar de azul as possíveis rotas. Use os lápis vermelho e azul para identificar os vértices, né, que a gente já conhece, que são as extremidades das figuras, é aquele ponto de interseção entre um lado e outro, né? E os lados dos triângulos representados pelos mapas. Lembre-se, lado é cada um dos segmentos de reta que limitam a figura plana, né? São as retas que vão compor essas figuras. E o vértice é o ponto de encontro de dois lados da figura plana. Os vértices são as junções, não é isso? 11ª questão. Quantas bases e quantas rotas cada mapa possui? Se é um triângulo, ele só pode ter 3 bases e 3 rotas, certo? Entendi. Mas, Urbano, o que isso muda no jogo? Existe um jeito de você entender rapidinho. Use a régua para medir todas as rotas, ou seja, todos os lados dos triângulos da página anterior. Você percebeu? Apesar de os dois mapas serem representados por um triângulo, ou seja, uma figura plana de 3 lados e 3 vértices, eles possuem medidas diferentes. Quanto às medidas dos lados, os triângulos podem ser classificados como escaleno, quando ele tem 3 lados diferentes, isósceles, quando ele tem 2 lados iguais e um diferente, e equilátero, que ele tem os 3 lados exatamente iguais, no caso vão ter as mesmas medidas. Você percebeu? Os ângulos de um triângulo podem ter medidas diferentes. Exatamente. A gente vai observar aqui, ó, nesse caso, como ele tem 3 ângulos iguais, 3 lados iguais, ele também vai ter 3 lados iguais. Aqui eu já vou ter esse igual a esse, porque a abertura vai ser do mesmo tamanho. Aqui já vai ser um pouco menor, porque ele já foi mais fechado. Aqui eu já vou ter um ângulo maior, né? Isso, também vão ser ângulos diferentes.
mas aqui eu vou ter um ângulo maior. Quanto às medidas dos ângulos, os triângulos podem ser classificados como acutângulo, quando ele tem 3 ângulos menores que 90 graus. O triângulo retângulo é quando ele tem um ângulo reto, que é esse aqui, ó. Ele vai formar um ângulo reto, tá certo? E o obtusângulo é quando ele tem um dos ângulos maior que 90 graus, certo? Geralmente é o ângulo de 120. No caso é esse aqui, ele vai ter uma abertura bem maior, certo? A gente observa assim, mas a gente pode observar também, contornando uma circunferência, a gente vai ver que ele vai ser maior do que um quarto, né? Maior que 90 graus, no caso. 15ª questão foi a única que eu coloquei aí para a gente fazer junto. Urbano mostrou para Emília que o jogo possui dezenas de outros mapas em forma de triângulo. Utilize a régua para medir os lados dos triângulos que representam os mapas e classifique-os em equilátero, isósceles e escaleno. Vocês vão observar aí que a gente tem diversos triângulos, não é isso? E a gente vai observar que esse aqui, ele tem 2 lados iguais e um diferente, então ele é isósceles. O escaleno tem 3 lados diferentes. O equilátero tem 3 lados iguais, isósceles 2 iguais e um diferente, tá certo? Todos diferentes, escaleno, e todos iguais, equilátero, certo? É questão da gente assimilar mesmo os conceitos para definir em relação à sua quantidade, ao valor dos lados, né, as medidas dos lados, e também classificar em relação aos ângulos. Então, realizem aí os exercícios que vão estar presentes e não estavam presentes nessa aula, da página 49 a 52 do manual, e também realizem os do caderno de atividades, que daqui a pouco eu vou estar retornando com a correção de ambos, tá certo? Então, atenção nas atividades e até a correção.